Oi pessoal, bom dia para vocês, e aí, tudo bem? Vamos hoje, nesta aula extra do nosso curso Escola de Direito Eleitoral Eleições 2024, falar sobre janela partidária. É um tema que alguns alunos me encaminharam a dúvidas e eu resolvi então fazer essa aula extra para a gente conversar um pouquinho sobre janela partidária, certo? Antes de começarmos essa aula, lembrando que essa aula é extra e estará disponível para vocês no material, dentro dos nossos materiais disponíveis do curso, ok? Primeiramente, nós temos que entender que em 2024, neste ano, nós vamos eleger prefeitos e vice-prefeitos e vereadores. Então, nós teremos eleição para o sistema majoritário, elegendo prefeitos e vice, e o sistema proporcional elegendo vereadores, ok? O partido político, ele é responsável por registrar as candidaturas, registrar todas as candidaturas, seja para o sistema majoritário, seja pelo sistema proporcional. Quando o candidato ele é eleito, o mandato, quando se fala de sistema proporcional, vereadores, o STF determinou que o mandato ele pertence ao partido político. O que isso significa? Significa dizer que se aquele candidato eleito, suponhamos pelo partido alfa, ele foi eleito pelo partido alfa, ele não deseja mais ficar no partido alfa, ele se desfilia. Regra geral, quando ele se desfilia e ele é eleito pelo partido alfa, ele perde o mandato, porque no sistema proporcional, diferentemente do sistema majoritário, prefeito e vice, no sistema proporcional, o mandato pertence ao partido político. O STF determinou isso. Pensando nesse cenário, é colocada uma oportunidade a esses candidatos eleitos para trocarem de partido em um determinado período e não perderem os seus respectivos mandatos. É como se a gente observasse a janela no futebol. Tem um período em que tem aquela contratação ou demissão de determinados jogadores. Então aquela dança das cadeiras no futebol acontece também no sistema eleitoral, né? Acontece também nas eleições, nesse momento que é chamado de janela partidária. Então é o momento pelo qual autoriza-se aqueles candidatos eleitos pelo sistema proporcional. Nesse ano de 2024, o foco são os vereadores, né? Em 2026 serão deputados, né, que também são eleitos pelo sistema proporcional, a trocarem de partido político sem perderem os mandatos. A primeira dúvida é: professor, então quer dizer que nesta janela partidária os candidatos eleitos pelo sistema proporcional podem trocar de partido, certo? Em determinado período, nós vamos descobrir qual que é esse período, certo? Então, o deputado, nesse ano, o deputado federal que queira trocar de partido, ele também pode, nesse ano de 2024, nesse período que nós vamos descobrir, trocar de partido e não perder o mandato? Não, pessoal, não funciona dessa forma, tá? Por quê? O STF determinou que essa troca vai atingir somente aqueles candidatos que estão finalizando o seu mandato. Então, nesse ano de 2024, quais candidatos do sistema proporcional estão finalizando seus mandatos? Os vereadores, né? Em 2026, os deputados estarão finalizando seus mandatos. Aí lá em 2026, no período determinado para as eleições daquele ano, é que nós vamos ter então essa possibilidade de troca nesse período de janela. Ok? Entendido? Então vamos aqui conversar um pouquinho, né? Primeiramente, o conceito de janela partidária é o período. É um período de 30 dias, tá? Em que os ocupantes dos cargos eletivos, lembrando, pelos pleitos proporcionais, poderão trocar de partido sem perder o mandato. A gente vai encontrar uma previsão legal para isso no artigo 22A da Lei dos Partidos, tá? E é considerada como justa causa para desfiliação se for feita nesse período permitido, tá? Então, quando a gente fala que é considerado uma justa causa, significa justamente o seguinte: ele vai se desfiliar e não perde o mandato.
porque nós temos outras hipóteses que também são consideradas justa causa para a desfiliação, que não perdem o mandato, estão arroladas lá no artigo 22A da Lei dos Partidos, ok? Bom, artigo 22A então prevê essa janela partidária, né? Ela também foi prevista por uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional número 91, aprovada em 2016 pelo Congresso Nacional. Em 2024, quando então será permitida essa dança das cadeiras nos partidos políticos? Entre o dia 7 de março até o dia 5 de abril, tá? Que é a data final do prazo de filiação exigido em lei, que o dia 5 de abril é a data final do prazo para filiação. Porque na lei dos partidos, você não encontra o período. Você fala que a janela partidária é nos 30 dias que antecedem o prazo final para filiação, né? Então tá certinho. Quais são esses 30 dias que antecedem o prazo final para filiação? 7 de março a 5 de abril. Né? Então, nesse período é permitida a janela partidária. A janela partidária é aberta em qualquer ano eleitoral, 6 meses antes da votação. Nesse ano, pessoal, olha só, o primeiro turno da eleição vai acontecer no dia 6 de outubro, ok? Então, no dia 6 de outubro, nós vamos ter o primeiro turno da eleição em 2024, para que nós possamos eleger tanto prefeitos, vice-prefeitos, quanto vereadores. Em 2024, o prazo para filiação partidária exigido vai até o dia 6 de abril. Tá? Então, quem pretende se candidatar a prefeito, vice-prefeito, vereador, precisa ficar atento a esses prazos. A data limite, 6 de abril, ou seja, 6 meses antes do dia da votação. Portanto, o período de janela partidária está correto, né, nos 30 dias que antecedem esse período de filiação. 7 de março a 5 de abril. Anotem aí. Esse é o período que você vai poder, se você está eleito, né, por um partido alfa, por exemplo, e quer trocar para o beta, e você está eleito, nesse período você pode trocar e não vai perder esse mandato, mesmo que você troque de partido político. Quem vai se beneficiar? Todo mundo? Todos os eleitos pelo sistema proporcional? Não, falamos sobre isso, né? Somente aqueles que estão em fim de mandato, ou seja, a janela beneficia somente pessoas eleitas, deputada e deputado, ou vereadora e vereador que estão no fim de mandato. Nesse ano de 2024, somente estarão no fim do mandato vereadores. Os deputados federais, estaduais e distritais estarão no fim de mandato lá em 2026, ok? Então, muita atenção, porque esse período é um período delicado, é um período que você precisa ter muito cuidado. Somente nesse período é que é considerada justa causa para a desfiliação. Portanto, pode se desfiliar não perdendo o mandato. Você, vereador, que já está eleito, certo? Então, desejo para vocês bons estudos, né? A gente se vê nas nossas próximas aulas. Se você não adquiriu o nosso curso ainda, é só adquirir lá no site eleitoralcombruno.com.br. Tem todo um cronograma com os temas de cada aula e as datas de disponibilização, certo? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.